Eu sou Marina, sou nutricionista, tá? Eu sou coordenadora da turma de nutrição. Então, acho que esse é o primeiro contato que a gente está tendo. Acredito que tem aqui, né, os alunos de nutrição. Ainda não consegui enxergar a carinha, ainda não conheço a turma. Quiserem dar um alô, mas a gente vai ter muito contato. A Andressa sabe. Então, gente. Hoje, na verdade, a gente vai estar encerrando, né, esse acolhimento que a gente está fazendo. E amanhã a gente já começa as aulas, né? Vocês vão ter aula de SUS, né, para quem vai fazer a turma. E quinta-feira a gente inicia as nossas aulas específicas, tá bom? Então, vocês vão ter essa primeira aula comigo. Eu que vou estar na turma de nutrição nessa primeira aula, tá? Eu vi que vocês perguntaram sobre cronograma, né? Vocês podem perguntar lá para o Rodrigo a previsão do cronograma das outras áreas, mas a nutrição provavelmente a gente vai estar lançando para vocês ele já na quarta ou na quinta-feira, quando a gente iniciar a primeira aula, tá bom? Mas para quem é da turma de nutrição, a primeira aula vai ser código de ética e nutrição humana comigo na quinta-feira, tá bom? Mas a gente vai lançar assim o cronograma certinho para vocês, tá? Vai lançar essa semana, tá bom? Pelo menos o da nutrição, vocês fiquem tranquilos, tá bom? Mas os outros também, tá? Vocês podem perguntar lá, o Rodrigo vai responder para vocês. Bom, gente, então assim, para a gente encerrar, né? Hoje a gente queria fazer com vocês um momento de vocês saberem um pouquinho de como que foi a experiência dos alunos, né? As aprovadas. Fiquei muito feliz, tá, de estar aqui hoje. Porque, enfim, assim, eu tive muito contato na turma de nutrição, né? Eu não fico só na coordenação, mas eu também assumo bastante aula. Então, assim, fiquei muito feliz. A gente vai conversar um pouquinho. Dúvidas que vocês queiram perguntar para as meninas, vocês podem ficar mandando aí no chat, que eu vou ficar olhando aqui e levo para elas, tá bom? E é isso, é o momento de vocês mesmo tirarem as dúvidas que vocês têm sobre a residência, tá? Então fiquem à vontade. Eu também fui residente, tá? De paciente crítico na UFPA. Então também, se eu puder contribuir, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, também fiquem à vontade, tá bom? Então, primeiro eu queria dar boa noite para Ana, para Carla e para Andresa. A Andresa, né, foi aluna do Sapiens, agora, ano passado, né? Foi aluna de nutrição, no caso. E eu queria dar boa noite para vocês, meninas, tá bom? Eu queria pedir que inicialmente vocês se apresentassem, falassem a formação de vocês, quando que vocês se formaram, qual residência que vocês passaram, tá bom? Só para fazer essa breve apresentação e aí depois a gente vai conversar mais um pouquinho, tá bom? Fiquem à vontade se vocês quiserem definir quem fala. Boa noite, gente. Eu posso começar aqui? À vontade. Carla, né? Isso. Boa noite, pessoal. Eu sou a Carla. Eu sou biomédica há um mês e alguns dias, que minha colação de grau foi agora dia 25 de fevereiro. E atualmente, eu sou formada pela UNAMA, Universidade da Amazônia, e atualmente eu sou R1 em Oncologia pela UFPA. Prazer. Oi, boa noite. Posso ir? Pode. Tá dando pra ver porque eu só consigo entrar pelo celular, que o meu notebook ele tá meio complicado. Mas tá Tá bom. ótimo, tá Tá sim. dando pra ver? Tá sim. Ah, que ótimo. Gente, boa noite. Eu sou Ana Beatriz, sou fisioterapeuta formada pela UFPA no ano passado, em outubro. E atualmente eu sou R1 em Saúde da Mulher e da Criança pela UEPA, na Santa Casa. E fico muito feliz de voltar aqui, né? Ano passado eu estava exatamente no lado oposto, no mesmo lugar que vocês. E eu fiquei muito feliz com o convite, espero que seja muito produtivo e que vocês acalmem um pouquinho nesse início, que a gente fica muito ansioso, com muitas dúvidas. E é isso. Andresa. Boa noite, gente. Meu nome é Andresa Martins. Eu sou formada pela UFPA há mais ou menos uns 3 anos e pouco.
e eu passei na residência de genética e genômica da UFPA. Então, eu tô aqui se vocês precisarem. Certo. Meninas, antes da gente falar um pouquinho mais sobre preparação de estudo de vocês, eu queria saber uma parte bem pessoal agora, do que vocês sentiram quando vocês viram o nome de vocês na lista de aprovação, né? Eu sei o que eu senti quando eu passei, eu quero ouvir de vocês. O que é essa sensação? Como é que foi? Se vocês estavam esperando, se foi mais surpresa? Me contem um pouquinho. Posso começar? Pode. Ah, nossa, é assim, um misto de emoção, né? Felicidade, uma mistura de um alívio muito grande de ver que os nossos esforços foram recompensados e ver o nome na lista é como realizar um sonho, né? No meu caso, foi a realização de um sonho. No meu caso, posso falar agora? Pode. No meu caso também foi mais uma questão de alívio mesmo, né? A gente fica feliz, mas eu fiquei muito mais aliviada. Pela questão de, ao longo do processo, a gente tem um pouco de noção de como vai ser a lista. Mas até chegar ao final, a gente fica com o coração na mão, até chegar ao resultado definitivo e não passa. Até tu fazer tua matrícula, tu fica apreensivo ainda. Então. Eu acho que foi muito um alívio de poder tirar um peso das costas e poder respirar quando tu vê, sabe? É algo que foi muito assim pra mim, marcou muito. Hum. Eu concordo com a Carla. A gente vai passando por vários processos até de fato sair o resultado final. E desde que sai o gabarito, desde que a gente corrige, e aí vê que fez uma boa pontuação. Então aí vai sendo construído esse sentimento assim de felicidade, de vitória. E mesmo que a gente saiba a nota final, né, tanto da prova quanto do currículo, o nome no listão ele vai ser único, assim. A gente abriu o aplicativo, às vezes ficar o dia todo lá esperando, e quando finalmente consegue abrir, ver lá o nome, é uma sensação de da gente poder dizer para o nosso eu do passado que deu tudo certo, que valeu muito a pena tudo que a gente se propôs a fazer. E assim, não sei se acontece com todos, mas eu fiquei por muitas vezes duvidando de mim mesma. E aí a gente abrir e ver o nome, parece que eu estava falando para mim, nossa, tá vendo só como deu tudo certo? E foi assim, muito incrível, uma sensação única, única. Acho que depois do listão da UFPA, essa foi a minha maior felicidade, assim, de abrir e ver lá e ler e compartilhar com as pessoas também. Então, foi incrível. Eu compartilho assim do mesmo sentimento de vocês, assim, que é um alívio muito grande, né? Porque, enfim, a gente sabe que a residência, quem está aqui no curso, provavelmente já deve ter pesquisado um pouco sobre a residência, né? Mas a residência ela é uma bolsa por 2 anos, então bate o alívio também, principalmente se você for recém-formado, de que você já tem algo garantido, né? É uma segurança para quando você sai da faculdade. E realmente, assim, é uma sensação. Só perde para o listão da UFPA, mas depois do listão é a aprovação na residência. Meninas, eu queria agora. Vou emendar já com a Ana, que ela está aqui já comigo. Queria saber para vocês, que vocês contassem um pouquinho para os meninos, como é que foi a preparação de vocês de estudo, né? Se vocês adotaram algum tipo de método, como é que vocês organizavam o horário de vocês, né? Se vocês estavam conciliando com estágios, com TCC, como é que foi? Vocês tinham algum tipo de organização para isso? Certo. Ano passado, foi meu último ano da graduação, então o ano inteiro eu estava conciliando com os estágios, né, os rodízios, a finalização do TCC, né, para apresentar, e também eu trabalhava em alguns momentos, final de semana ou no meio da semana, quando eu tinha algum tempinho. Além de que no início do ano eu também terminei monitoria e tudo mais, mas a questão foi a coleta do meu TCC e a finalização do artigo que eu estava fazendo. Então, basicamente, eu tinha o turno dobrado ali para as partes de finalização da faculdade.
Eu sempre quis residência desde o início da graduação. Acho que eu entrei lá e para mim foi já não, eu vou me preparar inteiramente a graduação para isso. Opa, desculpa. E aí inteiramente eu me preparei para isso. Então, quando chegou, virou o ano, né, que seria o da minha prova, né, oficial, eu pensei o seguinte: eu comecei a mandar mensagem pro Sapiens, eu acho que antes do ano terminar, para saber como é que seria a organização deles, como é que ia iniciar do meu ano, o mês. E aí, assim que virou o ano, eu passei a estudar, começar a estudar sozinha, porque ano passado nós começamos em maio, né? Então foi um pouquinho mais para frente. Então, inicialmente eu comecei sozinha, somente pela matéria de SUS, porque a gente vê pouco na graduação, não é uma matéria que, às vezes, lá no início e bem superficial, e SUS é muito extenso, são muitas leis, né, portarias e documentos que a gente não está acostumado a ter contato, que é com legislação. Então, eu iniciei em janeiro de 2025 sozinha, estudando SUS, baseado nos dois editais das provas que eu queria fazer, que é bem parecido, difere algumas coisinhas, e fui desde o início, então, história do SUS, e aí passei para as leis principais, até que chegou um momento em que as minhas aulas do Sapiens começou, e aí eu já passei a estudar no cronograma deles, que era excelente, assim, a mesma linha de raciocínio, vai traçando uma linha do tempo, ver a história do SUS e tudo mais, e aí junto com as específicas. Eu optei por estudar sozinha somente o SUS, justamente por ser algo muito novo, em que eu teria que demandar um pouco mais de estudo, de tempo, de entendimento e leitura. E aí, quando começou as aulas de fisioterapia, né, que é o meu curso, eu já passei a estudar somente pelo Sapiens. Então, basicamente, eu iniciei sozinha SUS, e depois segui no cronograma deles. E aí eu tenho bastante coisa para falar, inclusive, se deixar eu falo um monte de coisa. Mas, basicamente, eu assistia às aulas à noite, então de manhã eu tinha estágio, geralmente, à tarde eu fazia o coleta do TCC, eu estava escrevendo, e as aulas começavam sempre à noite, né? Dia de terça, quarta e quinta, eu assisti às aulas, eu priorizei muito as aulas ao vivo, e é o que eu indico para vocês. Eu sei que é difícil às vezes a gente chegar em casa extremamente cansado, assistir aula de 8 às 10, mas em relação a assistir aula, a minha principal dica é tentar ao máximo assistir ao vivo, porque algumas vezes não vai dar e tá tudo bem. A gente tem geralmente alguns compromissos, tem aniversário, tem alguma coisa para fazer e tá tudo bem, não dá. Mas na maior parte do tempo eu priorizava essas aulas, porque senão elas ficavam acumulando. E aí acumulava estudo, acumulava aula, aí eu tinha que deixar para o final de semana. E eu priorizava nesse sentido. Para algumas pessoas que estudam à noite, tentar pelo menos você passar para um dia, um horário fixo em que você vai ver a sua aula, né? A sua aula gravada. E então eu focava nesse sentido. Aí na segunda e na sexta, que seria livre de aula até então, eu deixava para o meu estudo pessoal, se alguma coisa eu não tinha entendido. E aí, um pouquinho mais para lá de conhecimento, eu já passei a focar em resolver as provas anteriores. E eu falo para muitas pessoas que me perguntaram, e sempre que eu entro na conversa sobre a preparação para residência, eu falo que a principal responsável pela a minha aprovação na UEP e na UFPA foi ter resolvido todas as provas anteriores que eu pude. Então, tudo que deu. Eu acho que ao total eu resolvi 14 provas, ou 15, juntando as duas, porque eu só fiz o EPA e o FPA. Era o que é as duas únicas que eu queria. E acho que foi a principal responsável pela minha aprovação, foi resolver as provas anteriores. Isso já quando a gente pega uma maturidade de assunto, porque eu fiz duas para eu ter ali digamos que um olhar para que eu estava lidando e o restante eu optei por quando eu tinha bastante conteúdo já absorvido. E eu fazia praticamente uma prova por semana, até que eu finalizei primeiro o FPA, porque era mais cedo, e depois eu foquei na UEPA. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. E é o que eu mais indico é resolver prova anterior. Meninas, Bom, no meu caso, quando eu comecei o preparatório, eu estava no último ano mesmo da graduação. Então, eu tinha
iniciação científica, tinha as aulas da faculdade, graças a Deus, quando chega no, nesses últimos períodos, pelo menos na UNAMA, a gente não tem tantas aulas presenciais, então eu conseguia conciliar o meu PIBIC e de tarde tinha os estágios supervisionados. Eu realmente só tinha tempo quando chegava de noite, que foi o que me ajudou muito preparatório em relação a essa organização. Chegar, tem o horário específico e estudar. Geralmente, como era o dia sim, dia não, as aulas do Sapiens, no outro dia eu aproveitava um pouco a parte do lazer, questão mesmo de rever algumas coisas, mas deixar mais para o descanso. Isso para mim funcionou muito. Mas foi bem complicado. É muita coisa que a gente tem que, às vezes a gente acha que não vai dar conta. É muita informação que chega. TCC, eu escolhi fazer o TCC sozinha, então foi mais complicado ainda para mim. Eu fiz muita prova, muita prova. Eu viajava, pegava as provas tudinho, eu fazia, eu refazia, eu tanto da UFPA quanto a do Enário. E isso me ajudou muito para conhecer o perfil das bancas, né? Tanto da UFPA quanto também da FGV. E eu recomendo muito esse que a Ana falou, realmente. Estudo por questão em si é muito bom a gente pegar mesmo e conhecer as tuas deficiências em relação a certos conteúdos. Então, quando eu errava uma questão, eu imediatamente revisava tudo sobre aquele conteúdo. E eu nunca mais esquecia, porque o que a gente erra, a gente não esquece. Então, eu sempre fui muito assim de realmente pegar as questões, mas uma coisa que me ajudou, né, falando muito na questão, não sei como são nas outras, né, nos outros cursos, na análises clínicas no meu curso, é que quando a gente está no estágio, a gente consegue nivelar alguns conteúdos que a gente, na teoria, poderia não estar tão ciente de algumas coisas. A gente chega, vê um exame na prática, a gente consegue ver o fundamento daquilo. Então, eu meio que conseguia estudar no meu estágio. Eu aproveitava para rever algumas coisas. Às vezes, por exemplo, a gente vê uma matéria que tá lá no quinto semestre. A gente já não lembrava direito, mas quando a gente chega no estágio, a gente tem que aplicar aquilo. Então, eu acho que me ajudou bastante essa parte do estágio, mas que era cansativo, era muito cansativo. Mas o meu cronograma era basicamente esse. E como a Ana também, eu já tinha estudado o SUS antes, só que desde 2024. Eu peguei só a parte de História das Políticas Públicas, Constituição, Lei 8.080 e Lei 8.142. Porque eu também tinha muita dificuldade com lei, muita. Então, eu não sabia ainda que eu ia fazer o Sapiens, eu peguei para estudar. E quando eu comecei realmente o preparatório, eu foquei muito no cronograma e nos conteúdos deles porque foi assim que eu consegui abrir mais a minha mente, mas também me ajudou muito ler a lei mesmo seca e tentar entender e fazer as questões, porque quando tu faz as questões, o que tu acha que tu entendeu, às vezes tu não entendeu. Então aí tu volta e revê. É muito assim, foi muito complicado. Também artigo para fazer, tu tem que apresentar seminário de PIBIC, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a gente dá conta. Dá conta, sim. Dá certo, deu certo. Andresa. Bem, a minha preparação foi um pouco diferente das meninas, porque eu já era formada, né? Então, foi um ano que eu tirei para dedicar exclusivamente para estudar para residência, porque eu fui ter contato com a residência já no final da minha graduação, quando a gente vai para o estágio no Barros e no Betina, que as meninas começaram a falar que estavam estudando para residência desde o início da faculdade, até então eu não fazia noção. E aí eu sempre mexi na minha cabeça, eu acho que não dá pra mim, até porque a priori a minha área era esportiva, mas só que no convívio lá no estágio, eu comecei a gostar dessa área hospitalar. Só que como eu vi elas falarem sobre a residência, que elas estavam estudando desde o início da faculdade, eu falei, nossa, não vai dar pra mim fazer um negócio desse, porque eu não tenho preparação nenhuma. Mas ano passado eu decidi revendo de novo que eu iria fazer a residência, que eu ia me dar essa chance de tentar, né? E tive a oportunidade de fazer o SAPES. Então, eu comecei a minha preparação antes, com o cronograma
como eu reservei o ano só para isso, eu estudava mais ou menos 5, 6 horas por dia, mas eu não comecei. O meu conselho para vocês é não tracem grandes metas de início, porque senão vocês vão se frustrar e vão acabar se desanimando. Então, eu comecei com uma meta de 2, 3 horas por dia, mais ou menos, de estudar. E depois eu fui aumentando para 4, 5 horas. Isso antes de começar o SAPS. E eu estudava, como meu foco mais era o UFPA, e a UFPA a gente sabe que o conteúdo da referência bibliográfica da UFPA é super extenso, principalmente da área de nutrição. Então eu comecei lendo as principais diretrizes da Brasco, tem uma pastinha aqui do lado, só da UFPA, essa parte só da UFPA. Aí eu li as diretrizes e quando as aulas começaram, eu também priorizava muito assistir as aulas ao vivo, porque o estudo, quando a gente está estudando sozinho, já é bem solitário. E às vezes a gente tem dúvida que nem sempre dentro dos papéis, das diretrizes, a gente vai achar. E com a gente tendo esse suporte do SAP na aula ao vivo, eu poderia tirar as dúvidas durante as aulas. E as aulas de questões também foram muito importantes para mim. E eu brinco até que as pessoas que eu mais vi no ano passado foram os professores do Sapiens, porque fazia questão de assistir a aula ao vivo. Na terça-feira a gente tinha aula teórica, né? Na quarta a gente tinha também SUS. E na quinta, aula de resolução de questão. Na terça-feira, então, eu estudava até mais ou menos umas 6 horas da tarde, eu descansava, porque também precisa de um tempo para o cérebro absorver e poder abrir para o conteúdo da noite, né? E aí eu assisti a aula ao vivo e no dia seguinte, na aula do SUS, eu procurava ler as leis secas. Eu li, eu acho que todas as leis secas que tinha do SUS, porque, graças a Deus, nisso, na parte do SUS, de todas as provas é bem parecido, então deu para ler as leis secas no decorrer das aulas. E eu procurava seguir o cronograma do SAPS, né? Lia o que ia dar na aula, né? Porque já tem um cronograma bem antecipado, então a gente consegue ver o que cada aula vai dar. E eu lia e de noite ia para aula do SAPS, né? E na quinta-feira eu diminuía um pouco do meu tempo de estudo para reservar mais 2 horas para assistir de novo a aula de terça-feira. Eu reassistia a aula de terça-feira, para poder fixar mais ainda o conteúdo na minha cabeça e poder resolver as questões. E eu acho isso muito importante a gente resolver as questões. As questões das bancas eu acho muito importante, porque realmente dá muita noção para a gente fazer as provas. Mas as questões que o Sapien traz de fora, de outras bancas, também ajuda muito, porque tiveram várias provas, inclusive, que a gente, na resolução de questões, e é bom que, tipo assim, quando eu errava uma questão, a gente ia para aula, as professoras ajudavam porque elas. Não, a gente não só resolve a questão, elas explicam porque cada questão tá errada. Então, isso ajudava muito a fixar o conteúdo, a sanar as minhas dúvidas e às vezes até coisas que eu pensava que tinha entendido, mas não. E aí essas questões que são de outras bancas também, ou fazendo as provas que eu fiz depois, eu conseguia perceber que tinha muito dessas questões que não eram das bancas, mas estavam dentro do tema, né, que das referências que o SAP trazia pra gente. Mas que estavam lá, às vezes, nas próprias provas da UFPA, da UEPA, só que estavam de forma diferente. Então, tipo, já era um bônus a mais pra ti. Tu já tinha uma prática, um repertório maior. E assim também como resolver as questões das provas anteriores. Eu resolvi de 2025 todas as que o SAPS disponibilizou de 2020 até 2025, tanto da UFPA quanto da UEPA e do CESUPA. Eu resolvi todas as questões. Então, acho que isso tudo me ajudou muito e poder estar ali com os professores para trocar essa ideia. E quando ia chegando próximo das provas, por exemplo, da UFPA, o bom da plataforma do SAPS é que fica tudo organizadinho ali para ti. Às vezes coloca até de acordo com cada um, tipo, UFPA, CESUPA. Então, chegava perto da prova da UFPA, tipo assim, um mês antes, eu reassistia todas as aulas. Eu acho que eu via tantos professores, tipo, eu reassistia, tipo, hoje, essa semana eu vou assistir. E no fim de semana que eu tava mais cansada, eu vou pelo menos reassistir 2 aulas. Aí eu reassistia, tipo, de renal, a teórica e a prática. Então eu tava sempre revendo as aulas, sempre voltando nas aulas. E eu acho que isso que me ajudou muito. Chegava na hora da prova, parece que eu tava ali. A minha memória fotográfica ajudou muito e a audiovisual. E parece que eu estava ouvindo as professoras na hora da prova. Então, isso me ajudou muito. É, Eu queria. quando você falou. Pode falar. Posso falar? Tá. Eu só queria falar algo mais sobre essa questão de resolução da prova, porque a gente
tem que resolver de forma estratégica, pegar uma prova anterior e resolver de forma estratégica. O que me ajudou muito em relação a resolver e ao nervosismo na hora, porque, gente, a prova em si, o momento em que você vai estar lá prestando de fato, ele não é só ter todo o conteúdo, ter estudado muito bem, mas a calma e a tranquilidade para ler a questão, ela faz muita diferença, para ler todas as questões. Então, o que me ajudou bastante em relação a essa estratégia de resolução de prova anterior, porque ela não deve ser de qualquer jeito. Principalmente, você tem que simular o seu ambiente de prova. Então, você deixa o seu celular longe, não deixa perto para chegar a notificação e ficar te distraindo. E eu fazia assim, colocava ele longe, mas deixava o temporizador para eu ver mais ou menos quanto tempo eu estava resolvendo as questões. E eu sentava na minha mesa, num momento silencioso, e focava lá na prova. Eu até escrevia meu nome lá na prova só para simular o que eu fazia exatamente no momento. Então, as duas provas que eu prestei era como se eu tivesse só mais um dia resolvendo na minha casa. E isso ajuda a mente a estar em um ambiente confortável. E aí isso faz com que você fique com calma, porque nervoso todo mundo vai ficar. Não adianta a gente dizer, eu vou tentar não ficar nervoso, mas todo mundo vai ficar. A grande diferença é os primeiros minutos que você abrir a prova e começar a ler as questões, vai ser o momento crucial para controlar o nervosismo. Você vai estar nervoso, o coração vai estar mais acelerado. A leitura, ela não vai ser a mesma de quando você relaxar um pouquinho. Então, a minha dica é, abriu a prova, viu? Eu sempre começava pelo SUS, que foi a minha estratégia, não pela específica. Já resolvia direto o SUS, as primeiras questões, eu ia lá. Assim que eu terminava a última, a 15ª, eu voltava nas questões para ver se era isso mesmo. Se eu tinha lido direito, se eu não tinha deixado passar alguma informação. E aí depois prosseguia para a fisioterapia, né, que era a específica minha, onde eu já estava mais relaxada. Então, esse simular um ambiente de prova é muito importante para quando você chega lá não ser algo novo, seu cérebro entender, poxa, mas parece que eu estou aqui na minha casa fazendo uma prova. Então, isso ajuda demais, gente, demais. E às vezes a gente acontece de errar porque não leu direito, não porque não sabe, mas porque deixou passar uma informação e tá tudo bem. Isso acontece com todo mundo, todo mundo. Aconteceu comigo na prova da UFPA por causa de uma palavrinha, eu acabei considerando uma questão lá, uma afirmação certa, e isso acontece com todo mundo, tá tudo bem. A gente não deve se culpar quando faz isso em casa, quando faz isso na prova. Mas da gente tomar todas as estratégias possíveis para controlar o nervosismo é o mais importante. Certo, meninas. Então, eu acho que foi consenso, né, que uma estratégia de estudo, pelo que vocês falaram, é resolução de prova, né? Eu acho que a gente pode elencar aqui como uma das, se não a principal, né? Eu acho que estratégia de estudo ela é bem particular, né? Porque depende muito da sua rotina, né? Então, por exemplo, se vocês tiveram uma rotina diferente da Andresa, ela conseguia dedicar um pouquinho mais de horas por dia, né, para o estudo. Eu lembro que quando eu fiz também, eu tinha pouquíssimas horas para estudo, então era bem apertado. Na nutrição, a Andressa sabe, a gente tem muita coisa para decorar, muitos numerozinhos, muitas recomendações proteicas, calóricas, então me ajudava muito eu fazer resumos. Eu sempre fui muito de papel. Eu sei que isso não é sustentável, mas eu sempre fui de fazer, por exemplo, eu não resolvia a prova no computador. Eu gostava de imprimir a prova, resolver, marcar, rabiscar, eu fazia resumos. Então, eu achava que, para mim, funciona o modelo de estudo que eu escreva. Então, por mais que eu tenha ali o acesso, eu gostava muito de escrever, parece que isso fixava muito para mim, né? Então, eu acho que a resolução de prova, com certeza, né? Mas eu acho que você traçar a maneira que você estuda, já que vocês já estudam, né? Definir um modelo que funciona para vocês, eu acho que é muito bom também, né? Eu funcionava muito dessa maneira, eu gostava muito de imprimir, de fazer resumos, de fazer tabelas, assim, realmente colar na parede e ficar olhando para aquilo ali, decorando, para tentar decorar, né? Porque não adianta, a gente vai precisar decorar muita coisa, não é só aprender, infelizmente. Meninas, eu queria perguntar para vocês.
Vocês já falaram brevemente, assim, mas queria que vocês detalhassem um pouquinho mais. O que vocês faziam, assim, para tentar balancear um pouco as horas de estudo de vocês com momentos de lazer? Se vocês tinham essa divisão bem clara na cabeça de vocês, que vocês precisavam, se vocês realmente desligavam a cabeça ali no final de semana, como é que vocês faziam isso, assim? Vocês conseguiam fazer essa divisão? Vocês dedicavam horas ali do dia ou do final de semana para vocês realmente desligarem? Isso era importante para vocês? Vocês acham que fizeram diferença? Para mim, o lazer foi indispensável, porque eu já tinha experiências com vestibular. E na época do Uhum, vestibular, eu abdiquei muito disso. Era de 7 às 22 estudando e acabou que não deu certo, né? De tanto uhum, estudar, mas não cuidou do mental. Então, quando eu cheguei nessa parte da residência, eu parei assim e falei, tá, o que que eu faço de diferente? Então, o lazer para mim foi a prioridade máxima. Claro que no sábado eu gostava, na verdade, de rever todo o conteúdo que eu já tinha estudado, assim, de tudo. Então, o meu sábado era de manhã, era todo, de manhã até tarde, era todo para revisar conteúdo. Mas depois disso, só no domingo de manhã e depois era descansar, né? Fazer o que tu gosta de fazer, em casa ou na rua. Eu gosto muito de sair, então saía muito. E também, como eu falei antes, né? Um dia sim, dia não era aula. E eu ia pra academia de noite. Quando eu chegava, quando não tinha aula do SAPS, eu ia pra academia, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, treinar Muay Thai, ir pra academia. Então, pra mim, é uma coisa que eu preciso estar em movimento. Isso aqui é o que faz eu ficar mais tranquila, né? Para mim foi essencial. Mas aos sábados também eu gostava de fazer esse esquema de revisão. Não vou mentir, mas depois disso, realmente, tu tem que descansar, cara. Tem uma hora que tu chega no teu limite, então tu tem que respeitar o teu limite, da forma que tu sabe que tu aguenta, e tu te conhece, enfim, cada um tem essa parte diferente. Então é muito importante tu não te comparar com ninguém. Até porque, enfim, né? Cada um uma rotina. Então, gente, não abram mão do lazer, por favor. É muito importante fazer o que vocês gostam. Principalmente nesse momento, a gente acha que a gente não tem que ficar o tempo todo estudando e revendo conteúdo. Só que tem uma hora que a gente realmente precisa esvaziar o cérebro e focar naquilo que te faz bem, realmente. E é isso. Façam, tenham lazer. Ana? Eu compartilho da mesma opinião também. Durante a semana já era muito corrido, muito difícil, bem atarefado. Eu tentava, antes de iniciar as aulas, na maioria dos dias, ir para academia. Então, assim que eu saía lá da minha coleta do TCC ou do estágio, dependendo do turno que eu estava, eu já ia para academia e já chegava em casa já para assistir a aula. Então, isso me dava um gás a mais ali no final do dia. Exercício físico é inegociável, gente, inegociável. Sempre tem um tempinho, mesmo que seja 30 minutos, já faz muita diferença. E é muito importante para manter ali o equilíbrio, dar uma energia a mais para você assistir a aula. Melhorava muito a minha atenção, porque nos dias que eu não ia, eu percebia essa diferença. Então, eu digo muito para vocês Uhum. que procurem um tempinho, nem que for assim, pouco, não precisa ser 1 hora, 2 horas. Mas isso faz muita diferença. E não necessariamente uma academia, caso você não goste, só às vezes uma caminhada, já ajuda bastante. Então, durante a semana, esse era o meu momento de relaxar, de descansar a mente, para conseguir dar o gás final, que seriam assistir as aulas. E o meu final de semana era inegociável, como eu falei para vocês. Eu focava muito nas aulas ao vivo, porque eu deixava o meu final de semana para descansar. E algumas vezes eu tinha aula de manhã no sábado da faculdade, porque a gente precisava dela para cumprir uma carga horária específica. Então, eu já tinha ali um turno ocupado pelas aulas, que às vezes eram online, às vezes eram presenciais. Então, eu precisava descansar, precisava botar a minha cabeça assim no lugar, fazer coisas que eu gostava, ter um pouco mais de calma. Muito raramente eu deixava algum estudo para o final de semana. Não era assim.
parte da minha rotina, de fato, eu não incluía o final de semana e isso para mim não atrapalhou em nada do meu rendimento de conteúdo, de ter conseguido abranger tudo que o Sapiens colocou no cronograma, isso não interferiu, porque eu focava muito nas aulas ao vivo, justamente para não acumular. E em algumas vezes que eu precisava assistir, aí tudo bem, eu pegava ali algum turno da tarde, do sábado ou de manhã, quando eu não tinha aula. Mas na maioria do tempo, eu sempre desligava a minha mente para iniciar uma nova semana. E isso eu indico para vocês. A mesma coisa assim, aniversário de alguém é no dia da aula, eu vou deixar de ir para o aniversário. Não façam isso. Estejam perto das pessoas que vocês gostam o tempo todo, da família. Não se afastem dos amigos. Não deixem de ir para as datas importantes porque tem aula. E isso é muito bom do Sapiens. É incrível eles deixarem as aulas gravadas, não serem só ao vivo, porque você consegue assistir em outro turno. A hora que dá para você, você consegue assistir. E isso aconteceu muito comigo. Então, eu é, priorizava muito, tanto que eu sempre estava ao vivo. Às vezes, eu acho que os professores já até estavam acostumados já de eu fazer pergunta lá no chat. E também porque você consegue tirar sua dúvida em tempo real. Às vezes isso se perde quando você vê a aula ao vivo. Então fica com aquela dúvida porque você não tem a possibilidade de tirar naquele momento. Então a aula ao vivo é crucial para você não sacrificar o seu final de semana. E às vezes eu trabalhava também. Então, durante assim, sábado e domingo. Então, é isso, gente. Não pensem que é 100% de estudo nesse momento. Vocês precisam descansar a mente. Teresa? Eu concordo com as meninas, realmente esse tempo para descansar é importante. Eu tentava manter, tipo, eu não abria mão durante a semana do estudo, principalmente nos dias que a gente tinha aula ao vivo. Era a minha prioridade, mas no fim de semana. Mas aí também não vou mentir, porque dependendo, assim, se eu estivesse no pique, assim, no gás, tipo, nossa, eu tô empolgada com esse conteúdo, eu quero ir mais a fundo, vou aproveitar esse gás e aí eu estudava alguma coisa no fim de semana, nem que fosse rever alguma aula. Mas assim, eu respeitava muito do meu limite, do meu corpo e da minha mente. Se tivesse um dia do fim de semana que eu sentisse, nossa, eu não tô conseguindo, se eu for estudar agora, só vai me dar uma confusão na cabeça, eu não vou conseguir absorver o conteúdo, então eu tirava aquele dia inteiro pra ficar livre e nem tocar no caderno, nem tocar em nada. E eu também gostava muito de ir para academia, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então, fazer o exercício físico me ajudava muito com esse manejo da ansiedade. Então, sempre que eu podia, eu estava lá na academia. E quando eu podia também, eu gosto de ouvir música. Então, eu ia para algum lugar, ouvir música, assim, geralmente no final de semana, porque, tipo assim, eu sempre falava. Dia de terça, quarta e quinta, não contem comigo, mas no fim de semana já era uma coisa mais flexível. Se eu quisesse ir para algum lugar, ouvir uma música legal, ou tomar um banho prêmio, assim. E a academia sempre eram as minhas formas, assim, de relaxar a mente e descansar. Mas é como as meninas falaram, eu acho que é você reconhecer o seu limite e ver quando você está precisando de descanso, e não abrir mão disso, porque não adianta nada, porque senão você vai começar, sua cabeça vai ficar confusa, você não vai conseguir absorver o conteúdo. Então, acho que é importante sim você reconhecer seu limite e tirar um tempo de descanso e de autocuidado para poder manter a rotina. Certo. Concordo com vocês, sim, 100%. Eu acho que cada um, vocês vão conseguir estabelecer, né, a partir agora do início das aulas, uma rotina de estudo para vocês. E o que as meninas falaram eu acho que a síntese é para tentar balancear, né? Teve final de semana que vocês estudaram, porque provavelmente vocês viram que não, estava atrasada nesse conteúdo aqui. Peguei umas horinhas ali de sábado, né? Dei uma estudada, mas 100% a gente é humano, a gente não consegue, uma hora a gente vai quebrar. Então, é importante que vocês consigam fazer essa distinção, né? No SAPOS também a gente tem entradas como psicóloga, né? Para tentar fazer também esse acolhimento com vocês, né?
E assim, gente, vocês também podem ficar à vontade para falar com os professores ou com os coordenadores das turmas específicas também sobre exaustão, né? Sobre cansaço, sobre dificuldades também, tá? Então, eu vou ficar mais à frente da turma de nutrição, né? Mas fiquem também bem à vontade para irem, vocês vão ter meu número para ir no privado, falar, prof, eu tô com dificuldade, eu não tô conseguindo, tô tendo, enfim, aí a gente vai também estar caminhando juntos, mas é um processo que você precisa balancear mesmo, tá? Vou perguntar para vocês, meninas. Só para a gente tentar ser mais objetiva, né? Vou ser uma pergunta mais direta. O que que vocês elencam ali que vocês tiveram como maior dificuldade nesse ano de preparação dos estudos de vocês? Foi a parte mental? Foi a parte da rotina, o cansaço? O que que vocês elencam que para vocês foi a maior dificuldade? Andresa, você que já está aqui na minha telinha. Eu acho que pra mim, por isso que eu falei sobre o fim de semana e durante a semana, quando eu tava naquele pique de meter o pé mesmo e fundo nos estudos, porque no início, pelo menos pra mim, eu tava com muito gás pra estudar, muito gás pra estudar, então eu aproveitei o máximo esses momentos que eu tinha muito gás pra estudar. Porque quando vai chegando lá no final, próximo das provas, que a gente já tá passando todos esses meses com essa rotina de estudo, começa a bater um cansaço muito grande. Tipo, esse foi o meu principal desafio, foi o cansaço. Mas era bem ruim mesmo, porque tu já começa a ficar também ansiosa com as provas, em ver como vai ser teu desempenho. E cansa, né? Porque a gente já tá quase o ano inteiro ali, todos os dias estudando. Começa a bater um cansaço. Então, eu acho que é por isso que a minha dica que eu dou pra vocês. Quando vocês estiverem com bastante gás, põe esse gás para quando chegar lá no finalzinho e começar a bater esse cansaço, vocês verem que, nossa, mas eu tô cansada, mas eu posso pegar mais leve agora, porque até o SAFs tem um cronograma que o nosso conteúdo vai até um determinado momento e depois daí começa as revisões. Então, aí já dá pra pegar mais leve, dá pra ir mais revisando. E foi assim que eu lidei com esse meu cansaço, porque eu comecei a pegar mais leve na quantidade de horas de estudo, já não conseguia mais render tanto tempo de estudo como eu rendia lá no início. E eu acho que é isso. Para mim, a principal dificuldade foi o cansaço, assim, na reta final. E também o fato de só a gente que estava se preparando para a residência, a gente tem uma noção de como é a preparação da residência, mas as pessoas que estão na nossa volta, elas não fazem a mínima ideia. Então, ter pessoas como os professores que sabem pelo que a gente está passando, como é complicado, nem sempre vai ser as mil maravilhas. Vai ter dias que tu vai ficar cansado, vai ter dias que tu vai ficar ansioso, com dúvida, vai bater um desespero, pelo menos em mim bateu o desespero, mas só que me aliviava muito saber que tinha ali no meu caminho pessoas que entendiam pelo que eu estava passando. E até como a professora Marina falou, tinha psicólogo, então a gente poderia olhar isso de outra forma e aliviar, pelo menos as dificuldades que eu tive no caminho. Meninas? Para mim, o mais difícil foi justamente equilibrar todos os pratinhos que tinha da vida com o estudo para residência. Ter uma rotina tão pesada de fim de faculdade, fora a pressão que a gente tem de dar tudo certo, de defender o TCC, de finalizar e se preparar para a apresentação. Toda essa questão de fim de faculdade, inclusive os eventos de formatura, que eles começaram a ficar muito perto da minha prova da UFPA, isso foi o mais difícil para mim. Então, eu me formei em outubro e a solenidade, a missa, né, o ato ecumênico, a nossa aula da saudade, foi tudo ali naquele período. E quando saiu o edital da UFPA, que eu descobri que a minha prova da UFPA seria um dia depois da minha festa de formatura, para mim foi assim, eu fiquei muito triste, gente, eu me deu vontade de chorar. Eu abri aquele edital e eu Nossa. descobri que seria dia 2 de novembro e a minha festa de formatura foi dia 1º. Eu quis chorar muito. Eu não tinha acreditado, para mim, a minha própria instituição estava querendo, é, sabe, acabar comigo. Eu fiquei muito chateada mesmo, mas depois
passou assim essa chateação e eu tinha que adotar estratégia para curtir a minha festa, afinal foram foi a graduação inteira pagando, não tinha como a gente mudar, porque é 6 meses de antecedência, e aquilo foi uma adaptação. Então eu falei, não, eu vou curtir o que eu puder, eu não vou ficar, né, me prendendo, mas ciente que eu tenho uma prova para fazer. A nossa sorte é que é sempre à tarde, né? Então deu o tempinho de dormir. E aí eu lembro que eu adotei essa estratégia. Eu vou curtir o máximo que eu puder da festa em si, com a minha família, com todo mundo, com a minha família, com todo mundo e tudo mais. Não vou ficar me privando, não vou dançar, não vou fazer isso. Claro que com a consciência que eu vou ter uma prova para fazer. Eu lembro de ter chegado em casa umas 5 horas da manhã, e aí eu fui dormir. Eu Nossa, fui dormir 6 horas. Eu fui dormir umas 6 horas, porque a gente fica naquele gás, naquela ansiedade de ter curtido um momento tão importante. E aí eu lembro que fui dormir umas 6 horas da manhã, eu me acordei 11 horas, e aí foi umas 5 horas de sono, né? Eu dormi mais ou menos isso, aí acordei 11 horas, fui comer, né? Fazer todo o processo, lavei meu cabelo, relaxei, e me senti super bem para fazer a prova. Então, e fui muito bem na prova também. Não me atrapalhou em nada. E esse era o meu principal medo. Ter duas coisas tão importantes, que seria confraternizar com a minha família e fazer uma prova, elas coincidirem em dias seguidos, isso mexeu muito comigo. Eu fiquei com muito medo de atrapalhar meu desempenho. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu fiz uma prova incrível. Foi incrível essa prova. Foi maravilhosa. Eu saí de lá com a sensação que, nossa, tava aqui o que eu estudei, né? E eu desejo, assim como eu vi da professora Thaís de SUS, que ela falou, gente, quando vocês abrirem a prova e ver lá que tava o que vocês estudaram, vou ter uma sensação de alívio. Foi essa sensação que eu tive na prova do FPA, essa sensação que eu desejo para vocês, que mesmo que nessa dificuldade de equilibrar todos os potinhos das nossas vidas, ali, cada caixinho, é, que vale a pena, sabe? Vale muito, muito a pena. Então, essa foi a minha maior dificuldade, foi conciliar tudo isso, formatura e tal. E, enfim, foi uma loucura toda. Cheguei em casa, a cabeça tava estourando, mas eu ainda tinha gás para tentar conversar sobre as questões. Mas deu tudo certo, gente. Fiz uma prova incrível. Não sei se eu não lembro se vai ter uma pergunta sobre as nossas aprovações, mas aí depois a gente acredito que vai ter, né? é, esquece tudo que a gente falou. O segredo é ir para E meter o gente, louco na lembra do final de brincadeira, gente. semana? Então, mas, gente, foi assim, é muito difícil manter a cabeça no lugar, É, porque eu não, obviamente, a gente pensa que na festa de formatura a gente vai sair de lá carregado, né? De tanto beber, de tanto, enfim, confraternizar com a família, mas eu tive que ser consciente. Eu bebi só um copinho lá e foi o resto eu deixei só para curtir, sóbria mesmo e dançar e tudo mais de outras formas. Mas eu não desejo para ninguém essa sensação. arrasou. Eu lembro que eu passei por algo parecido, eu não lembro agora, mas era algum evento muito importante que também estava marcado para o dia anterior da prova do Cesupa, se eu não me engano. E acabou que eu também passei no Cesupa. Então, vemos aí um padrão. Brincadeira, gente. Tá Óbvio. tudo certo no final. É, cara. Acho que pra mim, o que foi a minha maior dificuldade foi, na verdade, comparação. Ficar me comparando com outras pessoas, por exemplo, porque fulano também vai fazer a prova, ciclano vai fazer a prova também, ele é muito bom, ele é isso, ele é aquilo, ele estuda tantas horas por dia, e aí tu começa a te comparar e esquecer que a tua realidade é diferente do fulano, do ciclano. Então, como eu não sei se eu falei aqui, mas foi uma coisa passar para mim na residência, nas residências foi uma coisa muito pessoal para mim de provar que eu era capaz de algo. Então, com o cansaço, a gente já fica com aquela incerteza de, era isso mesmo que eu queria? Será que vale tanto a pena? Será que esse esforço que eu tô fazendo realmente vai compensar no futuro? Compensa, gente, compensa, mas a gente fica com aquela incerteza. A gente começa a perder aquele gás. Então a gente tem que lembrar os nossos objetivos, por que a gente está fazendo isso, entendeu? Às vezes parece que nem é aquilo que a gente queria. Bora deixar pro fulano, porque essa é a vez do fulano, essa é a vez do ciclano. E aí acaba que a gente vai
realmente isso foi uma coisa que eu tive que parar, respirar e falei, pare com isso, pelo amor de Deus, vamos, sabe, relembrar porque a gente tá aqui e tentar mesmo voltar no ritmo. Foi bem complicado pra mim essa parte, bem assim, no meio pro final do ano. Eu fiquei muito, assim, transtornada por esses motivos, assim, do cansaço, até porque eu só tinha de noite para estudar e também, enfim, era bem complicado, foi bem cansativo. Mas graças a Deus deu tudo certo. É, foi uma coisa mesmo do mental, mas graças a Deus também, assim. Aqui no Sapiens a gente tem essa parte mesmo do psicólogo, do apoio. Eu vi algumas palestras que o pessoal dava e tudo mais. Principalmente, eu lembro muito bem que no primeiro dia teve uma discussão sobre isso, no primeiro dia mesmo da aula da discussão, tal, quando eles estavam apresentando o curso, falaram sobre isso. Então, fiquei bem assim, essa parte foi o que me pegou mais, né, da comparação e dessa incerteza de que se a gente é realmente capaz de alguma coisa, de passar, enfim, é sobre isso. Certo, meninas. Eu me identifiquei muito também com a tua fala, Carla, porque também eu tinha muito. Eu tinha um problema muito grande de me subestimar. Então, eu achava que eu não ia passar na residência pelos mesmos motivos, que eu tinha pouquíssimas horas de estudo, tinha dias que eu não conseguia estudar, porque eu também estagiava, uma parte da noite, então eu chegava em casa já no final da noite. Então, eu tinha muito essa dificuldade, assim, me comparava com outras, né, colegas de turma mesmo, né, que tinham mais tempo, enfim. E a gente viu que isso não leva a nada, né? Porque, na verdade, é muito particular ali. E eu costumo falar que para estudar para residência, gente, não é somente uma questão de você ser inteligente, de você. Não é. É você ser estratégico. Então, quando você começa a resolver muitas provas, você começa a ver que você tem que traçar uma estratégia ali para aquela prova e que vai seguir, muito provavelmente a prova que você vai fazer esse ano, ela vai seguir um padrão. É muito difícil uma prova vir totalmente sem padrão nenhum, né? Então, as bancas costumam ser, né, não diferem muito de uma prova para outra. Então, assim, é ser estratégico, tá? Acho que condensando um pouquinho tudo que a gente falou, né? Levar em conta a parte mental, né? E ser estratégico nos estudos, eu acho que faz bastante diferença. Eu vou juntar duas perguntas aqui para a gente não terminar muito depois do tempo, aí vocês respondam na mesma pergunta. Eu queria perguntar para vocês se vocês utilizaram algum tipo de material além do que era fornecido pelo Sapiens, né? Então, eu buscava livros, aonde que eu conseguia, né? Eu pegava emprestada da biblioteca, eu batia xerox, eu dividia com os amigos, eu pegava outros materiais. E o que que vocês fariam? Essa pergunta é mais difícil. Se vocês pudessem voltar no tempo, o que que vocês mudariam ali na forma de preparação de vocês? Ou se vocês mudavam alguma forma de estudo? Assim, deu certo que vocês passaram, né? Mas olhando assim para trás, tem algum ponto que vocês mudariam ainda? E aí vocês respondam as duas. Pode começar com a Carla. Tá, principalmente na parte do SUS, porque, enfim, para mim o SUS foi essencial para ambas as provas que eu fiz. Eu fiz tanto a do UFPA quanto a do Enare. Então, estudar SUS para mim foi uma coisa que me garantiu muitos pontos também. Uhum. Acabei gostando muito de SUS e aí eu comprei um livro. Vou fazer aqui a. Não sei se vai dar para ver porque tá borrado. Deixa eu desborrar aqui para É, mostrar para vocês. Esse aqui foi a minha Bíblia, o bichinho tá, até levou chuva comigo, tá todo molhado. Legislação do SUS, 630 páginas. Li duas vezes de cabo a rabo, levava pra tudo quanto é lugar. Sabe aquele momento assim que tu sabe que tu não vai ter tempo de estudar? Aí tu pega, mano, e lê. Uhum. Só dá uma lida naquela coisa simples. E ele me ajudou muito com uma coisa, porque o meu método de quando eu tô vendo uma aula é eu ficar anotando o que o professor tá falando. Então o professor respira, eu tô anotando. Só que para SUS, nas aulas ao vivo, isso não dava certo, porque é um conteúdo muito denso e é muita coisa para tu ficar prestando atenção.
Então, eu pegava, por exemplo, hoje é dia de Lei 8.080. Eu abria no capítulo de Lei 8.080 e eu ficava apenas anotando as observações mais importantes do professor, ia sublinhando. E esse livro me ajudou muito nessa parte também de complementar com as aulas do Sapiens. Então, quando era para revisar o SUS, eu fazia as questões do Sapiens, revia a aula de novo, mas eu já sabendo que no livro também tinha muitos pontos importantes que eu já tinha anotado. E isso me poupava muito tempo. Então, eu tava, sei lá, fazendo nada no estágio, eu tinha o livro, eu pegava. Eu tava no laboratório lá do Barros, aí eu pegava para ler de vez em quando. Então, me ajudou muito a fixar bastante. Eu tava no aniversário, infelizmente, eu, eu aproveitava muito, eu levava o livro, ficava lendo. Infelizmente, eu não fui muito, assim, proveitosa nessa parte. Qualquer coisa eu tava levando o livro. E me ajudou muito, muito mesmo. É, eu acho que alguma coisa que eu faria de diferente, talvez seria jogar meu celular fora, assim, não, olha, fica lá, deixa eu focar. Nossa, eu juro, é uma coisa assim que Atrapalha muito, pega, né? atrapalha. E aí, pra desacostumar depois, assim, conseguir, né? Quando a gente pega o ritmo, assim, o foco na hora, a gente esquece. Mas eu enterrava embaixo da gaveta, da última gaveta, embaixo das minhas pastas, porque era uma coisa que pegava muito pra mim. Mas de resto, eu não mudaria nada, porque é aquilo, eu tenho o autoconhecimento, né? Eu sei o método que eu me dou melhor. Então, foi uma coisa que, assim, me conhecendo desde o vestibular, sabendo como eu me dou bem com qual método de estudo. Eu resolvia a questão. Eu não anotava, não fazia resumo. Então, era só a anotação da aula que eu pegava, revisava, botava do lado e depois eu fazia as questões. Então, para mim, foi muito assim. Foi muito essa parte de realmente. Eu tenho o meu método, então eu não mudaria. Mas só essa parte mesmo da concentração e tudo mais. E, enfim, mas isso mesmo. Só mostra de novo o livro, Carla. Tá. Só para a gente É confirmar, esse é a aqui, ó. legislação do SUS, né? Da Sanar, né? Isso. E também tem É, esse aqui, que ele é o mesmo da Sanar, só que ele é em mapas mentais, só que ele vai até a lei, eu acho que o decreto 7.508. Então, tá. ele é bem, bem mapas mentais mesmo, para te dar uma relembrada nas coisas. Ele também, eu comprei eles dois juntos, foi bem, bem útil, assim, gostei muito para usar de material. Tá bom. Obrigada. Ana? Gente, eu também concordo contigo, Marina. Eu só aprendo escrevendo. Sempre foi assim, desde a escola até a graduação, até o estudo para residência. Eu só aprendo escrevendo. Se eu ler alguma coisa e não escrever, para mim não fixa. Então, basicamente, eu gostava de pegar as leis, é, lei seca também, e fazendo resumos. Então, eu tenho um caderno que ele é só de SUS. Ele foi específico para fazer todas as minhas anotações, ó. Tudo que tem aqui é só SUS. Até eu acho que as últimas partes lá do edital. E eu praticamente escrevi todinha as duas leis principais, né? 80, 80 e 81, 42, porque foi a minha forma de focar. Eu tenho essa memória fotográfica daquilo que eu escrevi. Então, para material, eu gostava muito dos slides, né, do Sapiens em si. Me ajudava bastante, eram bem didáticos, bem resumidos, mas pegar o material na íntegra e fazer a minha própria revisão também foi excelente. E eu também tenho o mesmo livro dela, que eu indico muito para Olha, vocês, até marcado. Ai, ele desfoca, né? Enfim, é mas deu muito, para ver. é muito bom porque tem vários mapas. Eu não gosto de anotar em livro, eu tenho agonia de anotar, mas eu gostava de anotar no meu caderno. Qualquer livro, assim, eu fico receosa de anotar, mas aí eu deixo ele sempre vaziozinho. E aí, ele tem. Aí, eu vou tentar desfocar aqui também, só um instantinho, que eu quero mostrar para vocês como é em relação aos mapas, porque ajuda bastante em alguns dias que a gente tá cansado, né, de muito texto. Então, ele resume assim, basicamente, ó. Tudo mapa, a história do SUS aqui, gente, eu li tantas vezes e de uma forma tão legal, ó.
sei se está dando para ver, espero que sim. Tá Aí, sim. ó, os desenhos são incríveis. Prende a nossa atenção de fato. É um estímulo diferente para a gente ver Uhum. legislação. E aqui, deixa eu só abrir a parte do conteúdo em si. Então, tem história do SUS, a Constituição. Aí ele vai fazendo uma linha de raciocínio também. Até, eu acho que vai determinantes sociais em saúde, política nacional de humanização. Não tem tudo que tem nos editais, mas grande parte, redes de atenção, política nacional de atenção básica, que é muito grande. Gente, é extenso aquela É política enorme. gigantesca, é muita informação. O livro ele tá muito bem descrito. Indico super para vocês para leitura de SUS. Me ajudou bastante. E eu sou da escrita e eu gosto muito de escrever. Então, basicamente esse foi o meu método e os materiais que eu gostava de fazer eram os slides para fazer os meus resumos. Eu tinha outro caderno de SUS, de fisioterapia. Esse é o de SUS. Aí, basicamente, eu pegava muito do slide. E é isso, eu indico muito esse livro para vocês. Posso até mandar uma foto depois. Faltou outra pergunta, né? E Se eu puder, isso. o que eu faria de diferente? Em relação aos meus métodos, o meu celular tá dando bateria baixa, por isso que parou. Em relação aos meus métodos em si, eu me adaptei super, foquei naquilo que é dar certo pra mim. Essa questão da comparação faz muito sentido, gente. É normal, a gente se compara mesmo, nós somos humanos, isso é intrínseco. A gente vê o gramado do vizinho mais verde, sempre vai achar que ele tá estudando mais que a gente. Isso é normal. E parece clichê a gente dizer que para não se comparar. E é muito difícil. Eu entendo, é muito difícil. E também, em relação à questão dessa comparação, às vezes faz com que a gente se deprecie muito, né? É, enfim, se coloque no lugar em que a gente não está, de não achar que achar que não vai conseguir, que não vai dar certo. Então, esses pensamentos, assim, de me colocar muito para baixo, dizer, ai meu Deus, eu não vou passar, eu não vou conseguir, só são duas vagas. Ah, tem muita gente boa, tem muita gente que estuda muito, tem gente que estuda 12 horas, 10 horas por dia, e eu só consigo estudar minhas 2 horas por dia. Duas e meia. Ainda tem essa questão, porque a gente se compara na quantidade de horas que as outras pessoas estão estudando e a gente não está. E para mim eu mudaria esses pensamentos que fazem com que a gente não acredite em nós mesmos. Então, acreditaria mais em mim, sabe? Olharia para mim com mais carinho, com mais tranquilidade. E em relação aos meus métodos, eu faria exatamente a mesma coisa, assim, de questão e tudo mais. Achei que deu super certo. Vou levar para outras provas também, que eu tenho vontade de fazer. Mas o mental e essa parte de comparação e de acreditar um pouco mais em mim, eu acho que mudaria isso, porque isso também é preparação. Só o estudo, ele unicamente, ele não é a única parte que faz você ser aprovado. Tem toda uma questão também mental, né? Se preparar para isso. Então eu mudaria essa parte, me cobrar menos, acreditar mais em mim. Às vezes eu ficava assim, ai meu Deus, eu vou conseguir. Tenho certeza, eu vou conseguir. Aí no outro dia eu tava, ai, não vou conseguir, não. Aí eu acho que não dá, são só duas vagas, é muito concorrido. Aí no final deu tudo certo, gente. Desejo esse sentimento para vocês também, de alívio de que deu tudo certo. Andresa? Bem, de material que eu usei nesse caminho, acho que Hum. eu tinha um livrinho do SUS também, não tô com ele aqui que eu emprestei, que se chamava SUS, eu até abri aqui ele, Antecedentes, Percursos, Perspectivas e Desafios. Ele era um livro bem didático, bem pequenininho, mas eu admito que eu usei ele mais para entender a história do SUS, porque eu acho que a gente tem muito sobre a legislação do SUS e consegue encontrar de forma organizada em lei seca. Mas a história, tipo, desde o inicinho lá do SUS, até antes de existir o SUS, eu não conseguia encontrar em lugar nenhum. Esse foi um livro até referência que a professora citou em uma das aulas dela. E eu comprei baratinho na estante virtual, que é um lugar onde vende livros usados, acho que foi R$ 15 mais ou menos o livro. Um livro muito bom. E da parte de nutrição, eu procurei, né? Eu mostrei para vocês umas pastinhas aqui de diretriz, então eu, eu imprimi, porque
me ajudava a me concentrar mais, eu conseguia deixar o celular longe e também eu conseguia levar, por exemplo, a minha mãe tem Parkinson, então eu de vez em quando acompanhava ela nas consultas e no intervalo lá que eu ficava na sala de espera, em vez de eu ficar mexendo no celular, eu conseguia ficar lendo as diretrizes e eu também cheguei a ler alguns livros, hoje na internet, eu não vou falar nada que me comprometa aqui, mas se você procurar em alguns canais, você encontra os PDFs de livros que estão ali na referência. Entendeu? Aí eu li as diretrizes e consegui alguns livros e como o Cooper, eu cheguei a ler o Cooper inteiro, consegui porque ele é bem sintetizado, mas o bom é porque a UFPA, vocês que vão fazer nutrição, vocês vão ver que a UFPA, ela tem tipo uma dezena de referência sobre o mesmo assunto, só que em livros diferentes e diretrizes diferentes. O que me ajudou foi na aula com os professores, né? Até a professora Marina faz essa comparação, tipo, no Cooper tá escrito isso, na Brasf tá escrito isso, porque às vezes a UFPA ela vai ser sacana contigo, ela vai pedir, tá escrito em tal livro que tá lá na referência dela. Aí isso ajuda bastante. Aí o que que eu fazia pra fixar? O meu estudo na época da faculdade era escrevendo. Tipo, a professora passava um slide, eu tinha que escrever tudinho o slide, às vezes eu passava, tipo, não dormia. E aí eu falei, não, tipo, pra residência, quanto o conteúdo é muito mais, eu falei, não vai ter como. Eu vou ter que encontrar outro jeito. E daí eu comecei a imprimir os conteúdos que tinha na referência, tá tudo anotadinho, tipo assim, referência um e comecei a dedicar para ler. E eu consegui. No início eu tive que riscar muito, ó, tudo riscado aqui, não sei se dá pra vocês verem, tudo riscado, porque Tá. parece que quando eu riscava ia fixando mais na minha cabeça. Mas aí com o passar do tempo, eu fui criando uma memória fotográfica, tipo, eu conseguia gravar na minha mente, por exemplo, quando caía na prova, eu falei, isso tava lá na diretriz da DASP de envelhecimento. E também fixava com o que a professora, porque a professora está sempre falando na sala de aula. E como eu revia muito as aulas e aí juntava uma coisa com a outra e quando chegava na prova eu conseguia ter aquela visualização. Eu acho que foram esses materiais, alguns livros e as diretrizes bastante, porque a gente não tem como ler todo o conteúdo de nutrição da UFPA, mas o bom é que a gente tem o SAF, tem as professoras que vão te ajudar ali nessas partes mais importantes. As aulas gravadas também, nas questões de tabela, eu parava assim e eu gravava, tipo, o que a professora tinha falado. Aí mandava pra mim mesmo no WhatsApp. É porque eu não tenho mais meu celular, mas tinha milhares de áudios, tipo assim. E tentar entender o conteúdo, principalmente das tabelas. Tem uma lógica ali daquela tabela, por exemplo, no AIDS. Tinha uma porcentagem que começava pra gente de macronutriente ou de energia, por exemplo. Aí eu tentava olhar aquela tabela e entender. Aqui começa com 20 e vai até 25. Aí aqui vai até 25 e 30, vai aumentando. Então de A, B, C e D até chegar aquele valor. Tem uma lógica, assim, quando tu começa a pegar a manha que tu começa a assistir a aula e quando tu começa a ler as coisas, tu consegue. É difícil porque, como a professora falou, tem muita coisa para decorar, mas você consegue. Se você prestar atenção nas aulas, ao vivo, se você. O que me ajudou muito foi rever as aulas, gente. Eu revi muitas aulas. Não. Eu Muito. imagino que tu deve ter visto a minha cara, assim, um Muitas milhão de... vezes, muitas vezes. Nossa, professora nem imagina, mas eu tô vendo ela aqui, eu acho que é a 10ª vez, só essa semana. Nossa, eu não sabia que você reassistia as aulas, então Eu reassistia. imagino, ela tá enjoada já de ver minha cara. Andresa, tu repete, por favor, o nome do livro que você estudava para o SUS, que o pessoal tá Aqui. perguntando no chat? É SUS, Sistema Único de Saúde, aí antecedentes, percurso, perspectivas e desafios. E vocês conseguem encontrar esse livro na estante virtual, ele é bem baratinho, tá nessa faixa de 10, R$ 15 e chega super rápido também. Porque realmente foi o único que eu encontrei dessa parte da história que antecede o SUS de forma organizada. Porque você encontra na internet muito solto, assim, uma coisa ou outra. Então ajudou, porque Perspectivas, SUS, eu Sistema posso Único de escrever aqui Saúde, eu posso Eu escrever tô aqui. escrevendo, pode só repetir? Perspectivas, E desafios. só isso, perspectivas e desafios? Não, é SUS, Sistema Único de Saúde, antecedentes, vírgula, Ah, tá, percurso, tá, perspectivas e desafios. tá bom. Vou mandar aqui no chat para quem
E a sua maior dificuldade? Você A minha teve? melhor. Maior dificuldade não, desculpa. O que que você mudaria, se você olhasse para esse ano? Teve algum ponto que você Eu, mudaria? eu acho que, como as meninas falaram, a questão da comparação teve pra mim, no caso, na faculdade, né? Que eu até não cogitei fazer a residência no início, porque as pessoas falaram, nossa, as pessoas estão estudando 4 anos pra isso, como que eu tô aqui no final da faculdade? Tanto é que eu fui pra outras áreas, eu fui pra outros lugares. Tipo, me desacreditei muito no meu potencial. Mas aí, quando eu decidi mesmo, que eu tomei a decisão, não, eu vou tentar. Eu acho que isso é muito importante. A gente tentar. Eu sei que vai ter momento que a gente vai querer se comparar, mas eu procurava saber o mínimo possível das outras pessoas. Eu focava em mim e falava todo dia o que que eu posso melhorar, como que eu posso melhorar, né? Porque eu já vinha dessa comparação e eu não queria isso pra mim. Quando eu falei, não, sou eu, é eu que vou estar concorrendo àquela vaga e só eu que posso fazer por mim. Então a minha concorrência era comigo mesma. E foi isso. Tentar cada dia no meu melhor. Tanto é que lá no SAPS tem um rankzinho, né? E eu não vi aquilo como uma competição com as outras pessoas. Eu vi uma competição comigo. Eu falei, nossa, eu ainda não atingi isso daqui. O que que tem aqui na plataforma que eu ainda não fiz? É porque se eu não tô com a pontuação máxima, é porque ainda tem alguma coisa que eu não fiz. Então eu ia lá e fazia. Arranjava uma forma de melhorar. Mas o que que eu mudaria, assim, nos meus estudos, eu acho que é porque, como eu queria muito compensar que o meu currículo não era muito bom, mas vocês vão ter aconselhamento com o professor Rodrigo. Aproveitem esse aconselhamento muito, é muito importante do currículo. Eu quis focar muito em, nossa, eu vou tentar tirar a maior nota possível, a maior nota possível, vou me matar estudando, mas eu acho que eu daria uma Hum. regrada nisso e tentaria focar um pouco também no meu currículo, no que ainda era possível fazer, mesmo depois de estando formada. O professor Rodrigo ainda me ajudou muito nessa parte, mas eu acho que eu ainda assim centrei muito na prova, mas eu acho que eu equilibraria os dois, assim. Certo. Meninas, a gente vai finalizar agora com uma última pergunta para vocês. Na verdade, nem é uma pergunta, né? Para o que que vocês falariam, né, para os nossos futuros residentes, para os nossos alunos, né, que vão iniciar esse ano com a gente, se vocês puderem dar uma breve mensagem, um conselho, enfim, fiquem à vontade. Seria algo que vocês, de repente, queriam ter ouvido ano passado? Não sei. O que que vocês falariam para os meninos agora? Pode começar com a Andresa, que está aqui na minha frente. Eu acho que eu falaria para as meninas, pro pessoal que vai começar agora, é justamente isso. Eu sei que vai ser. Você vai ter a vontade de olhar para a grama do lado, mas tentem olhar para vocês. Lembre sempre do objetivo de vocês. O objetivo de vocês é passar na residência, então foque nisso, foque no que vocês podem fazer para atingir esse objetivo. E sobre os SAPs, eu diria para vocês, tentem participar das aulas ao vivo, tentem interagir sempre que possível, façam as questões, resolvam, vão para as aulas de resolução de questões, que eu acho que foi assim, uma coisa que muito me ajudou. E sempre que possível, tenham calma, faça alguma coisa também por vocês, de autocuidado, alguma coisa que ajude vocês a relaxar, como tipo, no meu caso é a musculação. E eu acho que essa é a minha maior dica, confiem em vocês, confiem no processo de vocês, invistam neles, que no final tudo vai dar certo. Andresa, a Michelle está perguntando aqui no chat, quanto tempo que você tem de formada, que você tinha de formada quando você Quando eu comecei o SAPS, iniciou? eu já tinha uns 3 anos e poucos de formada. Tá, tá bom. Meninas, Olha, eu acho que uma dica que eu dou não querendo ser redundante, mas é justamente isso, né? A gente não se comparar. Porque acaba que a gente fica psicologicamente abalado, a gente fica desanimado. Então, tenta focar no teu processo, é a tua rotina, tu conhece a tua realidade. Então, foca nisso, foca no que é possível você fazer no momento, né? E também uma coisa que me ajudou muito, né, foi o currículo. Então, eu sei que a maioria já está no último ano e tudo mais, mas o que vocês puderem fazer também, invistam no currículo de vocês, com curso, com eventos, é muito importante, me ajudou muito.
tá? É uma coisa que eu acho essencial. E também foquem no que vocês querem, porque quando vocês têm um objetivo focado mesmo e vocês estudam para aquilo, é, já é o meio caminho andado quando vocês decidem aquilo, entendeu? Vocês focam, vocês têm a dedicação total àquilo. Claro, né? Tem outras provas para fazer, mas tentem focar em provas que têm conteúdos parecidos. Eu sei que às vezes a gente quer atirar para todos os lados. Eu queria muito isso. Por exemplo, eu queria fazer a do mestrado, da residência, eu queria fazer da residência de lá, de não sei o que, que tem um conteúdo totalmente diferente. Para mim, isso não funcionou. Teve uma hora que eu realmente tive que sentar e decidir o que que eu iria realmente focar e fazer. Então, gente, foco, muita calma. É uma prova, às vezes é a prova da nossa vida, né, no momento, mas é aquilo. É, te preparou para isso na hora, muita calma. No dia anterior da prova, né, tentem relaxar. A gente tem aquela mini revisão que o Sapiens dá, mas a gente já sabe do processo todo, do ano todo, então um dia de descanso, igual a nossa querida aqui que foi para festa, que aproveitou, mas é isso, entendeu? A gente tem que extravasar, a gente tem que realmente tirar essa tensão toda. Então, muita calma. Desejo a vocês aí uma boa prova, um bom processo, né? Todo esse processo vai ser muito proveitoso. Vejam as aulas ao vivo, que é muito importante. Às vezes não dá, mas é muito importante também para vocês tirarem as dúvidas de vocês na hora mesmo, não acumular o conteúdo. E é isso, gente. Gente, sempre depois das aulas, os professores deixavam alguma mensagem ali de incentivo. Tinha muitas mensagens boas de fato para a gente refletir. E uma delas que me marcou muito e que faz parte daquilo que eu acredito, daquilo que eu levei para mim, que era mais ou menos assim, não exatamente, mas o primeiro passo para o sucesso é a certeza daquilo que você quer. Então, vocês já estão aqui, vocês já sabem o que vocês querem, é um objetivo de vocês. O primeiro passo de vocês já deram. Não diminuam o sonho de vocês, gente, porque acham que é extremamente difícil, porque não vai conseguir. Não diminua o sonho de vocês, não deixem a mente sabotar, achando que vocês não merecem aquilo que vocês de fato querem, né? A gente tem esse hábito de diminuir nossos sonhos para, assim, porque não quer aumentar um pouco mais o sacrifício de assistir a aula à noite, ou então de sair da nossa zona de conforto. Então a gente por muitas vezes se bota em dúvida, né, de se é realmente aquilo que a gente quer, mas não diminui o sonho de vocês. Vai dar tudo certo, tudo certo. Por mais que seja difícil, por mais que seja concorrido, vai dar tudo certo. E a minha dica nesse momento inicial, e se algumas pessoas ainda estão em dúvida da área que quer, é procurem conversar com pessoas que já estão nos hospitais, né? Já estão nas residências que vocês almejam, que vocês planejam. Procure saber um pouco mais como é a rotina daquele hospital, daquela unidade, para vocês terem uma noção se é realmente aquilo que você vai querer prestar. No meu caso, eu sempre tive de certeza mesmo que eu queria oncologia na UFPA e saúde da mulher e da criança na UEPA. Aquilo era certeza para mim. O CESUPA era um ponto de interrogação, porque neuro nem saúde da família nunca foi áreas que de fato me chamassem a atenção, então eu realmente fiquei assim, daqui a pouco eu decido. E aí Enari também não foi uma possibilidade porque eu não queria me mudar. Então, a mesma frase que eu falei, a certeza daquilo que a gente quer é o primeiro passo para o sucesso. Então, eu sei que eu não quero ir para fora. Por que que eu vou fazer uma prova que é para colocar em outro estado? Então, o primeiro ponto foi esse. Aí eu fiquei pensando, eu não gostaria de estar naquele cenário de neurologia, de saúde da família. Por que que eu vou prestar uma prova se eu não me vejo fazendo aquilo? Então, o primeiro passo já foi esse. E aí, depois eu fiquei perguntando para as residentes de oncologia, quando eu rodei no meu estágio lá no Barros, e com as meninas que são minha R2 atualmente, como era a rotina e como funcionava a web. E aí sim, tive a certeza. Então, tá, é isso que eu quero e eu vou focar nas duas e pronto. Eu não vou desviar o foco das duas provas que eu vou prestar. Não vou fazer prova de NARI para banca, porque
não fazia sentido para mim, não fiz prova anterior, não fiz prova anterior de Cesupa. Foquei nas duas porque, gente, por mais que sejam regionais, elas são muito diferentes entre si. As bancas são extremamente diferentes, as questões, elas mudam muito, mesmo que seja o mesmo conteúdo. O EPA muda muito de UFPA. A UFPA adora a questão de selecionar as afirmativas, né? Se é um, dois, três, adora. A UEPA já é mais direta. A UFPA tem muito mais texto, a UEPA é diferente. E o Cesupa ele também tem um perfil diferente. E aí o primeiro passo é esse. Se vocês ainda estão na dúvida, procurem conversar. Inclusive, eu vou deixar disponível o meu contato para quem, se alguém de fisioterapia tiver interesse em fazer a residência na Santa Casa, como está sendo a nossa rotina, como está sendo essa adaptação, porque ela é muito diferente também da UFPA, da residência lá, tem algumas particularidades. E como está sendo a rotina e tudo mais. E basicamente é isso, gente. Foquem no que dá certo para vocês, não o que dá certo para outra pessoa, não o que outra pessoa faz. Procurem focar no método de estudo que faz sentido para vocês, seja leitura, seja escrever, seja assistir aula. Então, foque nisso e se mantenha ali. Tente manter uma constância nos estudos. Não o estudo ele não é uma linha contínua. Ele às vezes você está lá no gás, às vezes você está aqui embaixo e tá tudo bem, né? Não é assim, você não vai estar sempre do mesmo jeito para estudar, mas tente manter pelo menos uma constância. E horas de estudo, muitas horas de estudo, não significa que você rendeu o tempo todo. Então, eu, por exemplo, tinha às vezes 2 horas para estudar. Esse foi o meu tempo médio, que eu diria, de estudo diário. Foram 2 horas. Para mim foi extremamente suficiente. Às vezes eu ficava, obviamente, uma manhã inteira, quando eu podia, mas isso era raridade. O meu normal era estudar 2 horas por dia, assistir às aulas em 2 horas e também resolver as provas. E então foque naquilo que dá certo para você, seja comprar o material, seja imprimir as provas, que é o que eu indico muito. Vai dar tudo certo. Trabalhem o mental de vocês, não se afastem das pessoas, não sumam da vida, estejam perto de quem faz bem, de quem deixa vocês relaxarem, esquecer um pouquinho desse mundo de prova e tudo mais. E para que na outra semana vocês já estejam bem, porque o cansaço ele acumula. Se você não der o tempo para descanso, ele acumula, e isso você não vai render. Então, a minha dica principal é essa, gente. Foquem naquilo que dá certo para vocês, não se comparem tanto. É difícil a gente não se comparar nada, mas não se comparem tanto. E pesquisem aquilo que vocês realmente querem. Afinal de contas, são 2 anos, gente. 2 anos, 12 horas por dia, 60 horas semanais. É muita coisa. Então, você minimamente tem que se identificar com aquilo que você vai fazer. Porque às vezes a gente vai na dúvida, né, na incerteza, e acaba que o cenário é diferente daquilo que a gente estava esperando. Então, pesquise muito. Todo mundo é muito aberto nesse mundo da residência. Se você mandar mensagem para alguém que está na residência que você quer prestar, com certeza vai te responder super bem. Talvez não no mesmo momento, porque a vida é muito corrida, mas em um momento, com certeza vai te responder. E eu deixo a minha disposição também, se vocês quiserem tirar outras dúvidas de estudo, da residência em si, né, da UEPA. E é isso, gente. Certo. Mandaram aqui. Gente, agora a gente vai finalizar, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, o que vocês queiram perguntar para as meninas, tá? Mandaram aqui a Nayame perguntando sobre os hospitais que contemplam a residência do Cesupa, né? E quanto tempo de prova. Se vocês também quiserem, podem responder, tá, meninas? Se vocês tiverem essa informação, né? O tempo de prova, eu acredito que é 4 ou 3 horas? Isso, são 4 horas. Geralmente da Quatro UFPA horas, né? é no período da tarde, das 2 horas Uhum. até às 6 da tarde, se eu não me engano. E da UEPA é pela manhã, então a gente iniciou 9 às 1. É um tempo ótimo para 50 questões. Não é É, pouco. É excelente. é. E sobre os hospitais, né, que contemplam a residência do Cesupa, não sei se vocês têm um pouquinho mais de conhecimento sobre, né, mas eu acho que varia muito para a área que você escolheu, né, para a área de concentração. Pelo menos a do Cesupa, ela tem essa característica de que
Os residentes eles rodam muito entre os hospitais, diferente da UFPA, por exemplo, que a gente fica muito no Barros, né? A UEPA também fica mais centrada no hospital, que é daquela instituição. O CESUP ele tem essa característica de rodar um pouquinho mais. Então, talvez aqui a gente não consiga responder por ser muito diferente para cada área, né? Então, eu acho que vale vocês perguntarem para a área especificamente de vocês, tá? Vocês podem perguntar isso durante a aula também. Eu falando pela nutrição, né, que é o que eu posso falar, eu lembro que o SESUPA, não sei como está atualmente hoje em dia, a gente pode tentar ver isso, mas era realmente a residência que rodava mais. Então ia no OFI, ia na Santa Casa, então passava ali, atendia também acredito que atendia também ambulatórios específicos, então variava bastante. Então, do Cesupa realmente não tem um hospital específico, eles rodam muito. Que horas entra e. Ah, é a Nayama da nutrição. Que coincidência. Então, Nayama, eu posso te dizer que. Eu posso até tentar ver para você hoje como é que tá, um pouquinho mais, né? Que vai se atualizando. A cada ano a residência eles mudam, conseguir um hospital novo para rodar. Aí você roda naquele hospital que ano passado não tinha. Então, mas o Cesupa, as meninas elas rodam bastante. Elas vão assim, eu lembro que na Santa Casa, rodava no OFI, tá bom? E a Naya me perguntou também, deixa eu ver aqui, sobre as horas. Que horas que entra e sai na residência de vocês e se vocês também trabalham no final de semana. Olha, no meu caso, da biomedicina, é lá no Barros de Barreto. A gente entra às 7 da manhã e sai 7 da noite. E final de semana é o plantão. Então, por exemplo, os R1, quando entram em março, eles ainda não têm plantão. Então, eu vou começar a ter plantão a partir de abril. E, no mínimo, assim, eles colocam um plantão por mês. Então, por exemplo, agora em abril, no sábado, vai ser meu primeiro plantão. Enfim, em maio vai ser outro, no domingo. Então isso tudo é negociado com o tutor e com os seus R2. Mas basicamente a gente tem no mínimo uma vez por mês tem que fazer o plantão. Aí, mais dia de semana, 12 horas por dia. 7 da manhã, sai 7 da noite. Só repete qual é o seu programa, Carla? O meu programa é de oncologia. Tá. Ana, Em você relação à pode Santa compartilhar um Casa, pouquinho do seu horário? sim, em relação à Santa Casa, também é bem rigoroso com essa questão de horário. Das 7 horas da manhã, a gente chega lá e sai às 7 da noite também, de segunda a sexta. A gente tem, não sei se algumas pessoas já têm conhecimento, mas a UEPA e as residências da UEPA, elas adotam um ponto eletrônico, que é um aplicativo, que a gente precisa bater exatamente no georreferenciamento do local que a gente está. Então, ele só funciona se a gente estiver lá no hospital, e aí ele é aberto todos os dias, das 7 às 7 da noite. Em relação aos plantões de final de semana, para nós da fisioterapia, a gente ainda está na dúvida se realmente vai ter ou não, porque a gente já cumpre as 60 horas semanais. Então, se ficaria ali para uma possibilidade de cumprir carga horária em que a gente não conseguiu em determinado momento, mas a minha dica é que fiquem cientes que vocês vão precisar em algum momento deixar o final de semana para isso. Então, saibam que talvez tenha a possibilidade de vocês precisarem, de fato, fazer um plantão final de semana. E estão até comentando sobre plantão noturno lá na UEP, na Santa Casa. Então, aí a gente ainda está um pouco nessa incerteza, né, de se vai ter ou não, porque a gente já cumpre a nossa carga horária. Mas basicamente é isso. Saibam que, por algum momento, o final de semana ele vai precisar ser completado. Deixa eu ver se aqui tem uma pergunta. Tem uma pergunta se você tem algum material específico da Físio, Ah, sim. para indicar. Em relação à fisioterapia, eu decidi estudar junto com o Sapiens, com o cronograma deles, porque lá no edital é muito extenso os conteúdos, tipo assim, fisioterapia em dermato funcional, fisioterapia em saúde da mulher, mas é muita coisa.
neurofuncional, é muita coisa. Então, eu decidi que eu iria estudar pelo cronograma do Sapiens e pelas aulas disponibilizadas em os materiais disponibilizados por eles, pelos slides, que também seguiu é, em, em áreas, né, específicas. Então, começou, por exemplo, com acho que avaliação de neuro, aí vai evoluindo ao longo do tempo até os mais complexos, né, que chega na parte de respiratória, terapia intensiva, que é grande parte do que as provas cobram, e também um conteúdo mais extenso. Então, eu somente estudei com o que o Sapiens disponibilizou, justamente para manter ali uma linha de raciocínio. Algumas coisas eu pesquisava assim por fora, mas nada demais. Tanto que eu nem dei muita Uhum. atenção lá no edital em relação às referências, porque para mim fez muito mais sentido seguir o cronograma deles, justamente porque eles são muito experientes em prova. E, gente, não cai tudo que tá lá. Não adianta, não vai cair tudo, é impossível. 35 questões só de específicas. Então, o Sapiens tem muito essa carga de saber aquilo que vai cair. Eles direcionaram de fato o meu estudo para isso. Então, para mim foi suficiente os materiais que foram disponibilizados para a gente. Salvo assim algumas escalas, por exemplo. Aí sim, a gente vai ver o material dela fora a parte. Mas os slides, os professores, as aulas, foi essencial e suficiente, porque foi muito bem direcionado. Eu abri a prova assim e realmente estava tudo que os professores abordaram. E nesse sentido, eu não vi necessidade de fato de procurar por fora. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Tem uma pergunta para Carla, Ah, para que Carla, é desculpa. sobre a Ana Beatriz. Ela quer saber, vai responder assim, bem objetiva, para a gente não ultrapassar muito. É, na parte da oncologia, né? O biomédico ele atua de qual forma? Olha, eu vou deixar depois o meu contato também, o meu Instagram, É, porque isso é uma pergunta que é bem assim, que é longa, né? bem. É, Ficaria horas falando, né? mas basicamente a gente atua de diversas formas. Atualmente a gente passa 6 meses, né, para nivelar os nossos conhecimentos em análises clínicas. Então, no programa da oncologia, a gente sai habilitado em análises clínicas, em imaginologia e também em biologia molecular. Então, a gente atua no setor da imagem, na ressonância magnética, a gente vai passar um tempo lá, na tomografia, e também a gente vai para pesquisa. Então, a gente passa um tempo no núcleo de pesquisa em oncologia, atuando na parte de pesquisa de biomarcadores moleculares. Essas partes todas. Também tem, a gente pode atuar no Filoiola lá, que também tinha um laboratório de biologia molecular. Então, na patologia, é muita coisa, são muitos parâmetros, mas tem diversas áreas que a gente pode atuar sim. Eu vou colocar aqui o meu contato, que aí eu te explico melhor da rotina, né? Mas vou É, colocar aqui do mesmo modelo que a Ana botou também. tá ótimo, meninas. Então, eu acho que, Andressa, se você quiser também disponibilizar, mas fica à vontade, tá? Ou se você quiser falar, acho que você não falou do seu horário, né? Então, a minha residência é bem nova, bem É bem recente. diferente, né? A gente acabou de entrar também, então a gente ainda Sim. não tem os horários muito definidos. Mas assim, de área de atuação a gente vai estar no Barros. A gente também vai estar no Centro de Pesquisa de Oncologia, na parte de doenças raras. A gente vai perambular bastante ali pelos laboratórios. No Betina, por conta das doenças raras também. Então, é um programa bem novo, a gente ainda está debatendo como que vai ser distribuído essas 60 horas semanais. Inclusive, eu tenho uma reunião amanhã para debater sobre isso. Mas é um programa muito legal, se vocês tiverem interesse. É uma área bem diferente, vai ser bem diferente, assim, Uhum. da atuação que eu... No início eu pesquisei, né, da UFPA, que era meu foco. Vai, vai fugir um pouco do que é a residência normal, mas é bem interessante se vocês tiverem interesse depois, quando eu também estiver sabendo mais de como vai funcionar, melhor se vocês quiserem saber, podem me procurar que Deixa seu contato, Andresa. Pode ser o seu Instagram, ou e-mail, não sei, tá. no chat, que aí quem quiser entrar em contato. O programa da Andresa é o de genética, né, Andressa? Genética e genômica, assim. Isso, ele é um programa novo.
que a UFPA lançou. Quando foi que lançou o edital, Andressa, mesmo? Em Foi fevereiro. final? Em fevereiro. Foi nesse ano ainda, né? Foi, Foi, verdade. nesse ano. Foi Então tudo bem corrido. foi bem corrido, assim. E eu fiquei muito feliz com a aprovação da Andressa. Assim, Tava na luta, foi. né, professora? Ah, e eu fiquei muito feliz mesmo. É um programa bem diferente. E eu acredito que ele ainda está em construção. Sempre quando inicia um programa de residência, independente da área, assim, vai ser construído ainda. Então, muita Sim. coisa vai mudar, né? Vai ver como é que funciona. Mas realmente é bem interessante, assim, muito legal mesmo. Gente, eu acho que a gente vai finalizar, tá bom? Porque as perguntas que estão aqui no chat são muito direcionadas, né, para saber um pouquinho da rotina ou da atuação. Então, eu acho que a gente já estourou muito o horário, porque a gente ia terminar às 9 horas. Então, assim, a gente finaliza, mas eu acredito que as meninas vão ficar à disposição, então vocês podem ir no perturbar elas um pouquinho. E eu acredito que essas perguntas que são mais direcionadas mesmo para a área, para atuação, como que desenvolve o trabalho, eu acredito que individualmente, eu acho que elas vão conseguir responder vocês, tá bom? É porque realmente eu tô com dó delas, porque amanhã elas já vão ter que fazer 12 horas amanhã, gente. A gente precisa liberar elas. Então eu queria agradecer, tá, meninas? Ana, Carla. Prazer conhecer vocês. A Andresa, que já estava comigo, ela viu a minha cara várias vezes. Então, queria parabenizar vocês pela aprovação, tá? Desejar muito sucesso nessa jornada de residência. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá, gente? A gente sofre, mas eu não conheço uma pessoa que tenha se arrependido de fazer residência, tá? Então, eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa, assim, para vocês, tá bom? Contem com o SAP sempre. E muito obrigada, tá bom? E para os alunos, né? Obrigada por vocês terem continuado, tá? Sei que a gente ultrapassou um pouquinho do tempo, mas é isso, gente. A gente termina essa semana de acolhimento, a gente vai iniciar os trabalhos, tá bom? Quinta-feira eu tô com a turma de nutrição e lembre-se do conselho das meninas, assistam às aulas ao vivo, gente. Faz muita diferença. Todas as três falaram, tá bom? Então eu vou esperar vocês quinta-feira às Nutris para aula de nutrição ao vivo, tá bom? E as outras específicas também, tá bom, gente? Muito obrigada. Marina, será que tu poderia tirar uma foto Oi, nossa? vamos! Vou bater aqui do. Será que eu bato print ou vou tentar bater do celular? Isso, um print ou do celular. Vou bater o print e depois eu bato. Pronto, vou mandar para vocês. Obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada, boa professora. noite. Qualquer coisa, Tchau, só estamos tchau. por aqui. Boa Aproveitem noite, Tchau, muito as tchau. professoras gente. do SAP, que elas são maravilhosas. Eu vou dizer É que no verdade, começo a gente demora para se habituar na rotina, mas depois tu vai sentir falta, eu juro para Sim. vocês. é verdade. Todos os professores são incríveis e SUS, maravilhoso. Sim. Nossa, eu voltei agora 8 horas pra Obrigada. cá. Eu vi o símbolo do Saper, me deu déjà vu, assim. Eu fiquei, meu Deus. Sim, E abri o Zoom também, porque eu só usava o Zoom para o Sapiens, então eu tive Sim. que baixar de novo. Verdade. exatamente. Muito Dá feliz com o convite, nostalgia, viu? gente. Mas fiquem tranquilos que vocês Ai, que estão em isso. ótimas mãos. Verdade, gente. Ai, obrigada. Tchau, meninas. Tchau, Beijo. Tchau. Muito professora. Boa obrigada. Obrigada. noite. Boa noite.